Olá pessoal, nessa videoaula eu vou fazer uma revisão, mas bem introdutória mesmo, do seno e cosseno. Vou construir também o gráfico, pelo menos intuitivamente, do seno e do cosseno via colagens. E no final vou fazer as observações necessárias para que a gente vai usar no cálculo. Então, a ideia vai ser o seguinte, o início todo, bem início mesmo. Dá para todo mundo entender, acompanhar como se fosse a primeira aula de seno e cosseno. Mas, no último, as observações, eu vou precisar um pouco de limite quando x tende a infinito. Só isso. Então, vamos começar. Quando a gente quer fazer, inicialmente, um triângulo retângulo, então o que a gente pode fazer? E eu vou querer com um triângulo retângulo com hipotenusa 1. Eu desenho um círculo de raio 1 para me ajudar. E o que eu vou fazer, se eu quiser desenhar um triângulo retângulo, olha o truque. Eu pego um ângulo aqui, vou chamar esse um ângulo qualquer, vou chamar esse ângulo de x. E desse ângulo x, eu traço esse segmento. Daqui até aqui, mede 1. E o que eu vou fazer para virar triângulo retângulo? Traço essa reta vertical. Eu espero que esteja convencido que qualquer triângulo de hipotenusa 1, basta eu ajustar esse ângulo x aqui e praticamente eu construo qualquer triângulo com hipotenusa 1. Esse ponto aqui a gente chama de cateto oposto ao ângulo x e a distância daqui até aqui, cateto adjacente. Então, repara, dado um ângulo x, eu tenho automaticamente esse segmento aqui. E também tenho automaticamente esse segmento aqui. Então, em particular, se eu sei o x, eu sei quanto vale isso aqui. Quando eu digo eu sei quanto vale, é a nível teórico. Por exemplo, não que seja fácil achar, mas eu sei quanto vale essa medida. Então, antes de tudo, só para avisar, nessa aula, eu não pretendo trabalhar ainda com círculo trigonométrico. Eu só vou trabalhar no primeiro quadrante. E mesmo assim eu vou construir a função seno e cosseno via colagem. Então, olha só. Então, para cada x, e agora a pergunta é qual a medida que eu vou usar o x? O x a gente vai usar a medida em radianos, de 0 a π sobre 2. Por quê? Porque o comprimento, vamos dizer, tem que ter compatibilidade entre o comprimento do domínio e o comprimento do contradomínio. Trabalhar em graus e aqui em medida dá um problema de incompatibilidade, muitas vezes dá problema na calculadora se vocês não tomarem os devidos cuidados. Mas para funções, principalmente para cálculo, é interessante trabalhar com uma medida de comprimento. Então, o que quer dizer isso? Na verdade, ao invés de trabalhar com esse x aqui como ângulo, a gente trabalha o x com esse comprimento. Ou seja, apesar de a gente desenhar um ângulo de um triângulo bem pequenininho para dizer o ângulo, na verdade, vamos dizer, teoricamente, é para desenhar bem grandão mesmo, de raio 1. Então, esse comprimento aqui é o que a gente chama de x. Se desse a volta completa, 2π. Se o ângulo aqui é x, o comprimento daqui é x. É proporção. Então, para cada comprimento desse, eu consigo esse segmento e esse segmento. Então, em resumo, eu tenho uma função em que para cada x, eu pego a medida do cateto oposto. Só que o x está entre 0 e π sobre 2 aberto. Porque por 0 eu vou ter problema com o triângulo, mas depois a gente vai estendendo. Então, da medida vai para cada x, vai ter a medida do cateto oposto. Ah, professor, mas é muito difícil achar. Pode ser difícil, mas está único. Ou seja, teoricamente, para cada x, eu tenho um único y, que é a medida do cateto. E a mesma coisa para o cateto adjacente.
para cada x, eu tenho a medida do cateto adjacente. Então, eu estou dizendo que esse tamanho aqui eu estou chamando de seno x, e esse tamanho aqui eu estou chamando de cosseno x. É cateto adjacente sobre hipotenusa, se preferir desse jeito. E uma relação que já vem direto do Pitágoras, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Outra relação direta é que, se eu sei que esse ângulo é 90, eu sei que esse aqui é x, ou ângulo 90 é equivalente a π sobre 2, esse ângulo aqui é π sobre 2 menos x. Se é π sobre 2 menos x, nós temos essa fórmula aqui, ó. Seno de π sobre 2 menos x é igual a cosseno x. E, apesar de não a gente vai ficar bem melhor depois, é cosseno de π sobre 2 menos x é igual a seno x. Porque seno de π sobre 2 menos x, cateto adjacente é o seno x, e o cateto oposto agora vai ser cosseno x. Temos essas fórmulas todas. Uma coisa que eu vou querer deixar também intuitivo é o seguinte. Vamos supor que o x vai ficando próximo de zero. Tá andando para baixo. Cada vez que o x vai ficando próximo de zero, o que acontece com o tamanho desse segmento? Vai ficar bem próximo de zero. Vai caindo e vai ficar tão pequeno quanto se queira. Vai ficar zero. No caso limite, quando o x vai para zero. Por outro lado, o cosseno vai para 1. Então, apesar de eu ter colocado de 0 a π sobre 2, então vai de 0 até π sobre 2 ainda aberto, só que o seno vai para 0. Um outro detalhe é que se eu também agora andar até próximo de π sobre 2 quanto se queira, tá? Vamos chegando até no π sobre 2, o tamanho desse segmento fica 1. O tamanho daqui, cosseno, vai para 0. Então, dá para trabalhar desse jeito aqui. Por enquanto, intuitivamente. Seno de 0 é igual a 0, seno de π sobre 2 é igual a 1. E ainda vale isso aqui. Por enquanto, só estou trabalhando com parte positiva, até inclusive no primeiro quadrante. Depois, como eu disse, o objetivo dessa aula não vai ser trabalhar em nenhum momento com o segundo quadrante e trabalhar com medida com sinal, tá? Tanto do função seno como cosseno, dependendo de que direção está. O que eu vou fazer por vamos dizer, uma outra maneira de se aproximar da função seno e cosseno, principalmente o gráfico todo. E talvez fique bem interessante devido ao excesso de simetrias que a função seno e cosseno tem. Então, a primeira coisa que eu espero que estejam mais ou menos convencidos, que se a gente tentasse desenhar o gráfico da função seno, então o que acontece é que cada vez que o ângulo fica mais íngreme, o cateto oposto aumenta. Então a função é crescente, chegando tão próximo de 1 quanto se queira. Até do x até o... E aqui é o valor π sobre 2. π sobre 2 e aqui é 1. Então o que acontece? O gráfico da minha função seno fica nesse sentido aqui. Só que eu vou colocar uma bolinha fechada aqui e uma bolinha fechada aqui para dizer que eu estendi a função. Então, se a gente sabe qual é o gráfico do seno, a gente pode rebater o gráfico do menos seno para baixo. E coloca a bolinha fechada aqui. A mesma coisa acontece com o gráfico do cosseno. Próximo de 0, ele é bem grande, e cada vez que pensa aqui no meu cateto adjacente, cada vez que eu vou ficando mais íngreme, o meu cateto vai diminuindo. Até chegar tão próximo de 0 quanto se queira, quando x está próximo de π sobre 2. Mas podemos, como eu disse, estender a função cosseno toda. Então, esse aqui é o meu gráfico da função cosseno. Pelo menos de 0 a π sobre 2. E do gráfico do menos cosseno, só rebater o que está aí de cima
para baixo. E o que a gente vai fazer, vou fazer de outro formato, como que eu disse, desenhar o gráfico, querer estender o gráfico da função seno agora dos reais para os reais. Eu espero que fique legal nesse ponto, que é o seguinte, vou ficar colando esses 4 gráficos. Vou ficar rebatendo toda hora como se fosse periódico. Vocês vão olhar aqui por cima que vai lembrar muito o círculo trigonométrico se fizesse as adaptações necessárias. Mas vamos estender com toda a periodicidade possível para ver o que está acontecendo com a função seno. Então, vamos brincar de cola. Olha, eu tenho... A ideia é essa, eu tenho esse segmento, esse segmento, esse segmento e esse segmento eu só posso transladar horizontalmente. E eu vou querer transladar o gráfico de modo que não tenha nenhum salto. Tá? Então, eu vou deixar o pontinho fechado aqui, ponto fechado aqui. Isso aqui é do cosseno. Então, olha o que vai acontecer. Daqui até aqui de 0 a π sobre 2. Agora, para eu continuar aqui, quem eu tenho que usar para colar? Um único. Ah, e que fique ainda suave, tá? Não faça bico assim. Depois que eu colei aqui, tá, esse aqui andou até π sobre 2, então aqui é π. Agora, eu quero continuar aqui, de modo que também não tenha bico. Quem eu tenho que usar? Esse amarelo aqui. Se eu tenho que usar esse amarelo, continuo, deixa eu fazer a seta até o máximo, até aqui. Agora colou até aqui. Esse aqui é o meu, andei mais 3π sobre 2. Depois que eu andei até 3π sobre 2, agora eu tenho que colar daqui até aqui. Tá? Para continuar, esse aqui é o meu 2π. Se é o meu 2π, quem eu posso usar? Eu só posso usar esse aqui, para colar muito bem. Então, esse aqui é o meu gráfico. Depois que, esse aqui de 0 a 2π. Depois que eu colei aqui no 2π, quem eu tenho que usar desses segmentos? Esse aqui, que por acaso é igual a esse. Etc. A mesma coisa a gente pode pensar de trás para frente. Vamos trabalhar com menos π sobre 2. E o que a gente vai fazer é cola daqui para cá. O que a gente vai usar vai ser esse aqui. Agora, daqui para cá, quem a gente pode usar? A gente pode usar esse aqui. Etc. Então, esse aqui vai ser meu gráfico do seno. A mesma coisa a gente pode fazer do gráfico do cosseno. No gráfico do cosseno, olha, colou aqui. Então, daqui para cá, a gente só pode colar usando isso aqui. Daqui para cá, a gente tem que usar esse aqui. Daqui para cá, a gente usa esse aqui. Tá? Esse aqui vai ser π sobre 2, π, 3π sobre 2, que vai andando em π sobre 2 e π sobre 2, até 2π. E o que depois a gente faz? Olha, repetiu daqui até aqui, está o mesmo ponto. Então vou ter que usar esse aqui de novo. Tá? E esse aqui é 2π mais π sobre 2, 5π sobre 2. E etc. Então, o que nós temos da função seno e cosseno? Outra propriedade. Então, são as observações finais. Primeiro, seno de x mais 2π vai continuar igual a seno de x. Tá? Porque vai se repetindo toda hora. Cosseno de x mais 2π é igual a também cosseno de x.
Antes que eu esqueça, eu esqueci de fazer o gráfico daqui. Então, daqui eu tenho que ligar do mesmo jeito. E aqui é o π sobre 2, né? Antes que eu esqueça. E daqui eu tenho que ligar usando esse aqui. Outra coisa que talvez agora esteja um pouquinho mais escondida, mas dá para ver por essa construção. Seno de menos x é igual a menos seno de x. O que acontece nesse quadrante vai acontecer no terceiro, e o que acontece no quarto quadrante acontece no segundo. Ou seja, se eu quiser saber o que acontece no menos π sobre 2, acontece aqui, tá igual a menos 1. Então, se eu fizer o π sobre 2, tem que ir no mais 1. Tá? Então, temos uma simetria daqui com aqui. Daqui é como se fosse esse ponto aqui fosse o meu espelho do meu gráfico. Tá? É função par, função ímpar. E a outra, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Tá? Ou seja, o que acontece para cá vai acontecer para lá. Agora o eixo y seria o meu espelho. E um outro exercício que eu acho bacana, para vocês pensarem pelo menos geometricamente, que ainda vale vai ter outras relações melhores, mas essencialmente se repete pela maneira que a gente está colando. Porque colou aqui, aí a gente sabe que aqui vale π sobre 2 menos x. Essencialmente se repete tudo. E uma outra coisa que a gente vai precisar, apesar de não... Seno de x é uma função que a gente chama de limitada, está entre menos 1 e 1. O cosseno de x também está em menos 1 e 1. E, finalmente, o último que a gente vai usar para cálculo, que aí agora eu vou precisar que vocês entendam a assíntota horizontal. Eu vou escrever um pouco impreciso aqui, mas não tem problema. Se eu quisesse calcular o limite quando x tende a infinito de seno x. Vamos à intuição. Se esse limite existisse e desse um valor L, o que nós teríamos? Nós teríamos, sei lá, um L, vamos supor que o L esteja aqui. Eu estou dizendo que o meu gráfico do seno x beijaria bastante, ficaria tão próximo quanto se queira dessa reta o tempo todo. Ou seja, como se ela estivesse beijando esse gráfico, de fato. Ou, no caso, ficaria oscilando bem pequenininho em torno desse gráfico. É isso que quer dizer que o limite x tende a infinito, assíntota horizontal. Repara, para qualquer L que eu tome, intuitivamente que eu estou falando, lembrando, uma hora vai tocar, outra hora vai ficar longe. Vai ficar com distância pelo menos 1. Tá? Então, uma hora se aproxima, uma hora se distancia. Uma hora se aproxima, uma hora se distancia. Então, o que está dizendo? Eu estou dizendo, e também não vai para infinito nem para menos infinito. Tá? O limite quando x tende a infinito disso. Só tem um caso. Esse limite não existe. Não possui nenhuma assíntota, não possui assíntota horizontal, a função seno. E também, pelo mesmo argumento, não existe o limite quando x tende a menos infinito. Tanto da função seno, quanto da função cosseno. Mas isso aqui vai ser uma propriedade só que eu vou citar, que a única coisa que eu preciso do cálculo. E, essencialmente, que a função seno e cosseno são funções periódicas em que o gráfico está entre menos 1 e 1, sempre. E outra coisa que pode ser pensada, várias maneiras, outras simetrias, que a gente vai usar muito no futuro. Se eu quisesse a área dessa região aqui, não sei quanto é, a princípio, mas eu sei que é igual à área dessa região.
porque tem muita simetria essas figuras. A mesma coisa, essa área aqui tem que ser igual a essa área aqui. Tá? Essa é igual a essa e essa é igual a essa. Mas é feito só por simetria. Não é fácil calcular. Vai exigir um pouco de outros conceitos. Mas, pelo menos, a gente sabe algumas informações disso. E é isso que a gente queria falar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.